Eu li um livro e quero compartilhar com os irmãos, do reverendo Hermes Termaia. Chama O Deus que Fala. É uma reflexão sobre a eficácia da palavra de Deus, do empenho do Senhor em se comunicar e comunicar os seus atributos, sua grandeza, seu poder, sua vontade, seus mandamentos, ao ser humano também. Então nós vamos ter a oportunidade de ver a nossa vida enriquecida diante do Senhor pela riqueza da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É a maneira como Deus se mostra, se apresenta. Nós não chegaríamos ao conhecimento de Deus por nós mesmos. Nenhum ser humano teria interesse em conhecer o Senhor, em conhecer o seu amor, em conhecer a sua grandeza, em conhecer o seu caráter, a sua vontade. Mas Deus, desde o tempo que criou o ser humano, Adão e Eva, Ele quer se mostrar ao homem, quer se revelar ao homem. Ele faz isso, e nós vamos ver hoje, numa revelação geral, que é a criação, e numa revelação especial, que é a sua própria palavra, a Bíblia. No Éden, Adão e Eva já viveu essas graças. Tinha a natureza à sua volta, o jardim do Éden, e Deus se encontrava com eles, e conversava com eles, e falava com eles, todas as tardes no jardim. Então nós vamos meditar, e o texto da nossa reflexão é o Salmo 19, tá bom? Deixa eu só ligar aqui. Joia, esse é o tema. Deixe Deus falar, o Deus que fala. Salmo 19, você não precisa abrir a sua Bíblia, só vou pedir a Tiffany para mudar aí as telas, Tiffany, para mim, que aí eu vou lendo aqui, eu costumo me perder, esquecer de mudar aqui, tá bom? Eu vou ler todo esse texto, é um salmo muito conhecido, o salmo onde Deus fala da essência e excelência da criação, e também da excelência da sua palavra. É assim que ele se revela, é assim que ele se comunica, pela criação e pela sua palavra. E o salmista então vai retratar muito bem aqui, especialmente a riqueza da palavra de Deus, dada aos homens como um revelar de si mesmo e o revelar da sua vontade soberana também. Acompanhe, irmãos, mesmo assentados, leitura que faço desse capítulo 19 do livro de Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença, ou sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse último versículo seja a minha oração também, nesse tempo de reflexão que fazemos da palavra de Deus e do seu querer e vontade aos nossos corações. Amém? Graças a Deus que nos tem revelado a sua vontade, o seu propósito,
que deseja falar ao nosso coração, por bem nos conhecer também. Quando não conhecemos a Deus, nós erramos muito, porque o ser humano, ele não consegue identificar bem a sua realidade e a realidade da sua vida, nem consegue se identificar bem, se conhecer bem, se ele não conhece o Senhor. Então, conhecer a Deus, quem Ele é, o que Ele quer, seus planos, seus propósitos, seus projetos, nos dá a possibilidade de nos conhecer, de viver melhor, de atender melhor às expectativas, os pedidos que a vida às vezes faz a cada um de nós. Então nós vamos reservar esse tempo e vamos meditar e vamos buscar conhecer melhor o Senhor, porque esse é o desejo de Deus que o Salmo nos apresenta aqui. Há 3 divisões desse Salmo, tá, irmão? Só para facilitar para você. Primeiro é as palavras a respeito de Deus, do verso 1 ao verso 6, o salmista vai dizer que a natureza fala a respeito de Deus. E nós vamos poder fortalecer esse conhecimento, esse entendimento hoje. A natureza, a obra de Deus, a criação de Deus, fala a respeito de quem Ele é. O salmista traz isso com clareza nos primeiros versículos do Salmo. Depois, há uma outra parte, uma outra divisão. As palavras que o próprio Deus traz. Vai falar da Bíblia, a revelação de Deus aos homens, na ação do Espírito Santo, iluminando os corações e as mentes, tomando os seres humanos como instrumentos para escrever, para registrar aquilo que Deus ordena. É a sua palavra, é os seus mandamentos. É uma forma dele conversar, dele falar ao coração, à história, à vida do ser humano. Versos 7 a 11, Deus se revela na sua palavra. O salmista vai descrever. E a outra parte, que é a parte final, é a resposta que o homem dá. Sempre Deus vai esperar uma resposta. A conversa, irmãos, exige uma resposta. E quando Deus fala, Ele quer receber de nós uma palavra também. Uma ação. Uma reação. Então o salmista vai dar a sua resposta. Ele vai, de fato, demonstrar que ao Deus se revelar pelo fruto da sua graça, ao vivermos o privilégio de conhecermos mais o Senhor, nós devemos nos dedicar em cultuá-lo, em adorá-lo, em servi-lo. E o salmista vai dar aqui no final do capítulo 19 a sua própria resposta. O último versículo é uma oração que manifesta o anseio do coração do salmista, como resposta dele diante o falar de Deus através das suas obras, da sua criação, ou através da sua palavra mesmo, da Bíblia, o livro santo, o livro sagrado, que vai nos ajudar a viver a vida de santidade. Então Deus se dando a conhecer, primeiro pela criação, no início de tudo, de todas as coisas, no Gênesis, primeiro livro, nós encontramos então a expressão, através de Moisés, pela palavra do próprio Deus, de que o Senhor, do nada, fez todas as coisas. Deus criou. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus é o Criador de tudo, de todos, todas as coisas são frutos da ação de Deus, do poder de Deus. Essa criação, irmãos, nós chamamos de revelação de Deus, a revelação geral. O que a criação de Deus pode trazer para nós como conhecimento de Deus? É só você observar as coisas criadas. Você vai perceber sabedoria de Deus em fazer todas as coisas. Cada coisa tem um propósito. Cada coisa criada tem uma função. Nada está aí por acaso, nada está aí para ocupar espaço. Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, Deus tem uma função para cada uma das coisas criadas. Cada inseto, cada árvore, cada ser vivente expressa a sabedoria de Deus, que dá para cada coisa criada a sua função. Nós temos o alimento, nós temos o remédio. Nós temos o que o homem precisa para sobreviver. Nós temos a harmonia das coisas criadas na subsistência de todas as coisas.
O ser humano é que às vezes agride a natureza de tal forma, a criação de Deus de tal forma, que ela sai um pouco do seu curso. E às vezes nós vemos as extinções, né? Acontecem algumas coisas que existiam e que não existem mais, porque o ser humano agrediu, o ser humano usurpou, o ser humano extrapolou os limites, o ser humano usou indevidamente, abusivamente das coisas criadas. Criou-se um desequilíbrio por falta de cuidado nosso. Porque na ordem com que Deus criou, na maneira como Ele fez, na sabedoria com que do nada Ele trouxe à existência todas as coisas, existe uma harmonia de sobrevivência e de existência para cada coisa criada. Então Deus expressa na criação a sua sabedoria. Não há como contemplarmos a criação de Deus e não identificarmos que o nosso ser, o Criador de tudo, é um ser sábio. Vemos em Deus uma criatividade muito grande. A diversidade de cores, de tons nas cores, a diversidade de coisas criadas, de seres criados, a diversidade, a riqueza de Deus de fazer em cada ser humano uma digital diferente, um DNA diferente. Fazer de cada pessoa uma pessoa especial, particular, que tem as suas particularidades. Só um Deus muito sábio, só um Deus muito criativo é capaz de fazê-lo. Só um Deus muito poderoso pode trazer tudo e toda a existência, ou a existência de todas as coisas, do nada. Um Deus que pensa, que fala, e as coisas vão surgindo exatamente como Ele pensou, exatamente como Ele falou. Faça a separação entre céu e terra, e fez separação entre céu e terra. E criou os luminares, o sol para presidir o dia, a lua, as estrelas para presidirem a noite. E o sol continua com seu percurso todos os dias. E a lua e as estrelas também seguem o seu percurso desde que foram criadas. E vai ser assim até a volta de Cristo. Um Deus todo-poderoso criou e determinou. E sustenta essas coisas todas no seu poder grandioso. Então a criação nos dá consciência de que existe um ser supremo, que tem algumas características especiais, quando nós observamos a criação. Ela nos dá o conhecimento de Deus. Ela nos dá a consciência de que Deus existe. De que Ele é poderoso, de que Ele é sábio, de que Ele é criativo. E outras coisas mais que a criação nos oferece, nos mostra. E eu separei algumas coisas aqui. É claro que a criação, ela é hoje obscurecida pelo pecado. No Éden, sem pecado, a criação falava, anunciava já sobre as grandezas de Deus. Quando o pecado vem, a própria terra geme por causa do pecado humano. E o pecado, ele vem como que para tapar os nossos ouvidos, para cegar os nossos olhos, para que vendo não consigamos ver, ouvindo não consigamos ouvir, não consigamos identificar a mão de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, a existência de Deus na criação. O pecado, ele quer criar barreiras, quer cegar o ser humano no seu entendimento, no seu conhecimento de Deus. Mas ele não consegue fazê-lo de maneira total. Por isso que o salmista, ele proclama, ele anuncia, olha, os céus proclamam a glória de Deus. Firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí algumas características neste salmo que nos ajudam a perceber que Deus se revela na criação de forma abundante. Abundante. O verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A imensidão que é o universo.
a grandiosidade de todas as coisas criadas. Mostram que o nosso Deus é um Deus abundante. Ele consegue, de fato, criar de maneira que os nossos olhos não consigam enxergar até o fim. Que a nossa mente não consiga conhecer de maneira total. É uma imensidão o universo. O salmista contempla os céus e ele olha as estrelas e ele contemplava também o sol e ele diz, então, olha, essa grandiosidade proclama a grandiosidade da glória de Deus, demonstra o quanto Deus é glorioso. Abundantemente glorioso. Depois, nós vemos a sequência do texto, e o salmista vai dizendo que essa revelação de Deus é uma revelação contínua e incessante. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. A cada dia nós podemos conhecer mais do Senhor. A revelação de Deus na sua natureza, quando contemplamos, quando paramos, quando observamos, quando avaliamos, quando pesquisamos, somos surpreendidos, aprendemos mais de Deus, aprendemos mais do seu poder, da sua grandeza, da sua sabedoria. E todo dia você pode contemplar a natureza, e você pode buscar se aprofundar nas coisas criadas, e você vai ser surpreendido com um conhecimento a mais de Deus. Ele é um conhecimento que vem de maneira contínua. Ele não se revela num dia, no outro não. Ele não se revela num ano, em algumas coisas, e na outras, não se revela. Não, Deus se revela todos os dias, em todas as coisas. Se o ser humano parar, se ele observar, se ele investir o seu tempo nas pesquisas, ele vai perceber que Deus pensou em tudo, de que Deus é Senhor sobre tudo, e de que Ele colocou em todas as coisas a sua glória, a sua majestade, e manifesta em cada coisa criada o seu poder, todos os dias. E aí o salmista vai nos lembrar de que a natureza ela não fala, não há linguagem, não há um idioma que a natureza escolheu para se comunicar conosco. Não há palavras, como as minhas e as suas. Às vezes não se ouve som, em outras vezes sim, como o som da cachoeira, como o som dos pássaros, como o som do vento que corta as árvores, como o som da chuva ou dos trovões que cortam os céus, e que também manifestam poder de Deus, força de Deus, glória de Deus. Mas o salmista vai dizer, essas coisas fazem ecoar, proclamam, revelam, anunciam, falam quem é o Senhor, até os confins da terra. E aí é outra observação. A comunicação é compreensível. Se você parar, se você ouvir, se você avaliar, você vai perceber, irmãos, que de fato você pode compreender Deus, você pode identificar características em Deus, na ação de Deus junto à natureza. E se você observar e pesquisar e se aprofundar, você vai compreender a pessoa de Deus e a grandeza que Deus tem. Então ele se revela de maneira compreensível ao ser humano. E ainda, universalmente. É para todos os povos, é até os confins da terra. É para todo ser humano. É para o rico e para o pobre, é para o preto e para o branco, é para o brasileiro e para o americano. É para o africano, é para o russo. Deus se revela no palácio e na choupana, nos desertos e nos mananciais. O conhecimento de Deus na natureza, ele é feito de forma universal. Para que todo ser humano, em todos os lugares, em todo tempo, possa viver do privilégio de conhecer o Senhor. O Salmo, na sua primeira parte, revela que Deus se dá a conhecer dessa maneira. É a revelação geral de Deus.
todo ser humano pode contemplar, todo ser humano pode compreender. Todo ser humano pode chegar ao conhecimento de um ser soberano, de um Deus que na sua grandeza do nada fez tudo. Não há como contemplar a natureza, irmãos. Ouvir os pássaros, ver os raios e trovões, a chuva, saber que da natureza vem a água e o ar, saber que da terra produtiva vem o pão de cada dia sobre a mesa, e não reconhecer ali a mão de um Deus Criador, que faz com que a semente morra primeiro, para que depois a planta surja, e dela vem os frutos, e os frutos possam dar sustento à nossa vida, e cada um tem já os seus componentes devidos, apropriados para o sustento da nossa vida, do nosso corpo, para nutrir bem o nosso organismo, com as vitaminas, né? Com tudo aquilo que o nosso organismo precisa. Deus colocou lá. Deus pensou nisso. Deus pensou porque Ele pensa na nossa existência. Ele pensa na nossa vida. Ele pensa na coroa da criação, que é o ser humano. Ele cria o ser humano, e quando Ele o faz, quando Ele o forma a sua imagem e semelhança, Ele já o coloca no mundo que Ele criou, capaz de prover todo o sustento necessário à sua vida. Ele cria o ser humano, e quando nós começamos a estudar um pouco do organismo, do ser humano, nós conseguimos identificar a sabedoria de Deus. Como Deus pensou cada coisa, cada detalhe, cada órgão do ser humano. Todos estão aí, todos têm a sua função, todos têm a sua importância. E quando um membro vai mal, um órgão está mal, outros órgãos do corpo começam a trabalhar para ajudar aquele deficiente. Deus pensou, até nos momentos da nossa deficiência física. Então o pecado que surge não é capaz de ocultar a grandeza de Deus e a grandeza da revelação de Deus que contemplamos na natureza. Deus se dá a conhecer pela sua palavra. Essa é a revelação especial que nós chamamos. Porque a revelação geral, irmãos, nos dá a consciência de que Deus existe. Nos dá a possibilidade de identificarmos um pouco de quem Ele é, da grandeza que Ele tem. Nos dá a possibilidade de identificar no Senhor algumas características, alguns atributos. Mas em razão da nossa queda, em razão da queda dos nossos primeiros pais, em razão do pecado invadir a história, a revelação geral se torna insuficiente para aquela que é a vontade maior e plena de Deus, de nos ter como filhos, de nos ter no paraíso, de nos ter como aqueles a quem Ele tem acesso sempre para falar, para conversar, como conversava com Adão e Eva todas as tardes, no jardim do Éden. Então Deus começa a se manifestar, a se apresentar e apresentar o seu propósito, o seu mandamento, o seu querer, a sua vontade, na sua palavra. É uma revelação especial. Ele levanta alguns homens, ele escolhe alguns homens, ele toma como instrumento desses homens, ele os inspira com o seu espírito, e ele começa então a ditar a esses homens, ao coração destes homens, aquilo que eles tinham que escrever, que registrar, como sendo a palavra de Deus, o revelar de Deus, o falar do Senhor ao coração do ser humano. E assim Ele nos dá a conhecer a sua graça, que em Cristo Jesus se manifesta, que nós celebramos nessa noite, ao comer do pão, ao beber do cálice. O Messias começa a ser anunciado, um Salvador que viria para morrer em nosso lugar, para verter sangue que purificasse o nosso pecado, para se tornar o caminho da verdade, da vida que leve à presença do Pai. Essas coisas não são reveladas não pela natureza, não são reveladas pela palavra de Deus, inspirada por Deus, no coração dos homens, escrita por mãos de homens, mas segundo a soberania de Deus, para que pudéssemos conhecer o seu querer, a sua vontade. Especialmente com respeito à salvação. Um Deus que nos ama a ponto de se sacrificar por nós. De dar o seu Filho em nosso lugar. De expressar amor tão grandioso, que fosse capaz de levar o seu Filho unigênito à cruz, à crucificação,
as dores da crucificação, padecer a nossa morte, para nos presentear com a sua vida, vida eterna, vida sem fim, vida abundante. Então Deus nos fala, Deus fala ao nosso coração, à nossa vida, pela sua palavra. O salmista vai revelar essa grandiosidade de um Deus se fazendo conhecer pela sua palavra. Na sua palavra, ele supre as nossas necessidades espirituais, principalmente. Como é o pai que Deus gostaria que fosse? A mãe, o cônjuge, o filho, o vizinho, o amigo. A palavra de Deus nos revela. Como é o trabalhador, o cidadão, que Deus gostaria que nós fôssemos. A palavra de Deus nos ensina, ela nos instrui. É nela que nós descobrimos, não é na natureza. Não é contemplando a cachoeira, as aves, as cores, o arco-íris, os trovões, a chuva, o ar. É na revelação especial. E o salmista então diz, olha, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e vai dar algumas características desta palavra, para que possamos confiar nela e buscá-la, e colocar nela a nossa confiança, e expressar ao Senhor, em razão de conhecê-lo, o nosso temor, e prestar ao Senhor o culto que devemos prestar com a nossa vida, naquilo que fazemos. Então, nomes atribuídos à palavra de Deus aqui nesse texto, nós encontramos no versículo 7, lei e testemunho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A vida do homem precisa ser regida, senão vira uma libertinagem total. Houve um tempo em Israel que não havia rei, e cada um fazia o que queria, o que achava reto aos seus próprios olhos. Não havia quem determinasse leis, quem estabelecesse ordem. E Deus está dizendo, os meus filhos precisam de leis, precisam de ter limites, precisam de saber o que podem fazer e o que não podem fazer. Precisam identificar bem o que é do meu agrado, o que não é do meu agrado. O que vai abençoar a vida, o comportamento deles e a história deles, e aquele procedimento e aquelas escolhas que não os abençoa, que os prejudica. Que prejudica a família, que prejudica o trabalho, que prejudica a ordem, que prejudica a paz, que prejudica o progresso da nação, da vida. Então eu vou estabelecer leis. Na palavra de Deus, Ele estabelece para nós leis. E Ele nos estabelece testemunho, Ele mostra que a lei, sendo seguida, abençoa. Que quando há obediência, janelas no céu são abertas. Bênçãos sem medida são derramadas. Mas quando há desobediência, há um fruto amargo para ser comido. De que a cada vez que andamos nos nossos próprios caminhos, nas nossas próprias veredas, no nosso próprio entendimento, na nossa própria vontade, no nosso desejo de fazer o que bem entendemos e do jeito que queremos, corremos o risco de nos dar mal. De colhermos tristezas, lágrimas, prejuízos, de perdermos mais do que ganharmos. Então o Senhor nos dá lei, e Ele nos dá o testemunho de que essas leis e o acompanhamento dessa lei pode abençoar a nossa vida. A lei é perfeita e restaura, o testemunho é fiel e dá sabedoria para aqueles que querem viver acertadamente. Outras características, irmãos, é preceitos e mandamentos. Os preceitos do Senhor são retos. Os mandamentos do Senhor são puros. A ordem de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, procura trabalhar a nossa pureza. Nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos, nós desobedecemos ao Senhor, nós criamos barreiras de separação entre nós e o nosso Deus, porque nós não seguimos
como convém seguir, não obedecemos como convém obedecer os mandamentos e os preceitos que Deus nos deixa. Ele orienta, mas nós não obedecemos. Ele determina, mas nós não realizamos. Então o salmista está dizendo, olha, observar a revelação especial de Deus vai nos tornar mais puros, mais santos, porque o nosso Deus é puro, o nosso Deus é santo, e o nosso Deus nos chama à santidade. Observar os mandamentos de Deus vai abrir os nossos olhos para os perigos, para os riscos, para os precipícios, para as pedras do caminho, para os espinhos que podem nos arranhar, nos ferir. Por isso ele se revela na sua palavra. Porque ele pensa o nosso bem. Porque ele quer a nossa santidade. Ele trabalhou por isso. Antes de nós nascermos, muito antes de nós nascermos, Jesus nasceu em Belém. E Deus já pensava na nossa existência, na nossa vida, na nossa estada aqui em São José. Ele dizia, eu vou levantar um povo santo lá. Eu vou levantar um povo justo. Eu vou levantar um povo que se desvia dos pecados, dos erros, das falhas, dos engodos. Eu vou levantar um povo que vai saber andar no caminho estreito e vai conseguir glorificar o meu nome, expressando temor à minha palavra e obediência aos meus preceitos, aos meus mandamentos. E é por isso que Cristo enfrentou a crucificação. Porque Deus sabia que ao revelar ao nosso coração pelo seu Espírito a sua palavra, nós haveríamos de entender sobre a fé em Cristo. E deveríamos sustentar e acolher esta fé na nossa vida, na nossa história. E através da nossa vida, a revelação de Deus continuaria a ser proclamada, anunciada pelos nossos lábios, pelo nosso viver, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Pelo nosso submeter-se ao Senhor. Então Deus se dá a conhecer, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa santidade, Ele quer os nossos acertos e não os erros. Ele quer promover as boas colheitas, não os frutos amargos. O temor do Senhor e os juízos do Senhor. Verso 9. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Juízos do Senhor verdadeiros e todos igualmente justos. Deus é o justo juiz. Nós podemos julgar erradamente as pessoas e as causas. Às vezes porque nós não as conhecemos bem. E às vezes porque não temos conhecimento de todas as coisas que aconteceram. Ou o que moveu a pessoa a fazer assim ou assado. O nosso Deus é o Deus que conhece tudo. Conhece a história da pessoa, conhece o que moveu a pessoa a fazer, conhece os bastidores da história. Ele sabe de todos os princípios, de todos os preceitos. Na sua onisciência, nada passa oculto aos seus olhos, ao seu conhecimento. Ele nos vê. No momento da escuridão, no momento das trevas, Ele vê a nossa alma. Ele vê o profundo do nosso coração, Ele lê o nosso pensamento. Por isso, os seus juízos são verdadeiros sobre nós. Ninguém consegue enganar o Senhor. Todos os seus juízos são justos. Porque parte de um Deus que nos conhece melhor do que a nós mesmos. Às vezes nós ficamos surpreendidos com aquilo que fizemos. Com a forma como falamos. Sabemos que não deveríamos ter feito aquilo, mas saiu. Ou deveríamos ter feito, mas de um outro jeito, com mais cuidado. Existia uma forma melhor de se falar, existia uma forma melhor de se fazer. Com o melhor resultado, com o menor dano. Com a menor perda. Com o maior lucro. Mas nós nos descuidamos muito facilmente. E às vezes nos surpreendemos até por aquilo que falamos, pela forma como falamos. Pela decisão que tomamos, e por aquilo que nos motivou a tomar,
o momento, quem sabe, de uma ira, de um desentendimento, de um desejo de vingança, de uma proposta de dar o troco, e aí vale o que eu puder fazer para mostrar o quanto eu posso. E nós nos enganamos com os nossos sentimentos, com o nosso controle da vida. Mas Deus nunca se engana conosco. Sempre nos conhece, sempre nos identifica bem. Por isso que os seus juízos são assim. São verdadeiros. Quando nós temos a intenção de entender que aquele que nos julga é verdadeiro, é reto, é justo naquilo que julga, naquilo que conhece, nosso coração tem que temer e tremer. Nós temos que agir com mais temor. É o que nós pedimos, às vezes, nas nossas orações, aos nossos políticos, aos que governam, aos que administram recursos, aos que fazem leis. Aqueles que nós elegemos, aqueles que queremos que representem bem o nosso povo, que zelem de verdade pela ordem e progresso da nossa nação, que temam o Senhor, que entendam que nenhum cargo, nenhuma autoridade foi dada a ninguém, senão pela permissão de Deus, e deve ser exercida com temor e tremor diante do Senhor, porque Ele há de pedir contas de todas as coisas. Mas não são só os políticos que devem temer. Cada cidadão, cada cristão, deve ter a consciência de que vai prestar contas ao Senhor, justo juiz. Por isso que Ele nos revela a sua palavra, para não dizermos depois, olha, eu não sabia. Com a revelação geral, com a revelação especial de Deus, nós ficamos indesculpáveis. Porque Ele nos mostra o seu poder e a sua grandeza e a sua soberania e o seu senhorio sobre nós, porque é Senhor da vida aquele que produziu vida. Deus já tem direitos sobre nós pelo simples fato de de ser o nosso Criador. Se Ele não fizesse mais nada, já merecia o nosso temor. Mas Ele ainda fez mais e faz mais. Ele se importa. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele produziu vida em meio à nossa morte, nos delitos e pecados. Então Ele merece ainda mais o temor da nossa vida, como Senhor que Ele é da nossa existência. E o propósito do salmista é que a nossa resposta a Deus seja uma resposta de quê? Uma resposta de culto, de temor, de obediência, de gratidão. Em razão da revelação que Deus nos dá, quando Ele fala conosco. Então a nossa resposta, diante daquilo que Deus nos falou hoje. Primeiro, vamos ler juntos aqui? Vamos lá? Medite. Irmãos, aproveite os seus dias, a criação à sua volta, medite na grandeza de Deus que se revela em cada coisa criada, em cada dia vivido, em cada percurso do sol, em cada lua nova ou lua cheia que passa diante dos nossos olhos, na imensidão do universo, com todas as suas interrogações ainda, com todas as respostas que ainda pede de nós, e que Deus já conhece e já tem cada uma delas na sua mente. Medite na preciosidade da vida humana, do ser humano, da sua existência. Você não sabe o quanto é importante um órgãozinho do seu corpo até que ele dê um problema, e seja identificado uma enfermidade. Aí você começa a perceber o quanto era importante, o quanto ele estava exercendo bem a sua função, e você nem dava conta, nem parou para agradecer, que graças a Deus você estava andando com saúde, estava podendo ir e vir para o trabalho, estava exercendo as suas funções bem. Medite na grandeza de Deus, na criação que Ele fez a partir da sua vida e daquilo que está à sua volta. Há muito para se conhecer de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, que se manifesta quando gastamos o nosso tempo, investimos o nosso tempo para perceber a variedade e a riqueza das coisas criadas. Quando Deus fala, Ele quer que observemos isso. Atentos para o propósito de Deus na revelação. Por que Ele se revela? Porque Ele quer ser conhecido. Cada vez que nós viramos as costas para Deus,
quando Ele fala com a minha vida ou a sua. Eu estou rejeitando o privilégio, a bênção de conhecer melhor o Senhor. Quanto menos eu conheço o Senhor, pior eu vivo, mais erros eu cometo. Mais frutos amargos eu sou obrigado a comer. Pior eu conduzo a minha casa. Com mais negligência eu educo meus filhos. Com menos carinho eu trato o meu próximo. Então Deus nos revela a sua palavra porque Ele quer ser conhecido. Ele quer que vejamos o seu poder, a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele quer que entendamos o caminho da salvação. Ele quer que abracemos a fé. Ele quer que proclamemos a sua palavra. Ele quer que vivamos de fato como filhos e como filhas do Senhor. Se eu ouço, mas não escuto, se eu contemplo com os olhos, mas não vejo, eu estou negligenciando a graça de Deus e o propósito de Deus em se revelar para mim. Imagine você um ser tão pequeno como você é, tão insignificante no universo como qualquer um de nós é também, insignificante. Voltar as costas para um Deus tão grandioso. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém que você admira, você perderia essa chance? Você deixaria de tirar selfie? Você deixaria de gravar a conversa? Você deixaria de aproveitar cada minuto? Você conversando com essa pessoa, pediria para ela licença para atender um celular? Ou diria, não, agora eu vou embora porque eu estou muito cansado, já conversamos bastante, já chega, e não gostaria de fazer com que o tempo fosse melhor aproveitado e quem sabe o encontro se prolongasse um pouco mais? É claro que sim. Quando temos a oportunidade de conversar com aqueles que admiramos, nós queremos exclusividade. Nós queremos ficar o quanto tempo nós pudermos ficar. Mas às vezes os nossos dias passam, as nossas semanas correm. Deus fala ao nosso coração. Nós não paramos sequer para agradecer. Para reconhecer o poder de Deus, a bondade de Deus no dia. O Senhor quer falar conosco, e nós viramos as costas, nós tapamos os ouvidos, e nós enchemos a nossa agenda com tantas coisas, e não aproveitamos a oportunidade que Ele nos dá. Atente para o propósito da revelação. Deus quer ser conhecido. E Deus sabe que esse enriquecimento vai enriquecer a sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus propósitos, os seus sonhos, os seus projetos. Vamos ler o terceiro juntos? O genuíno. Quem conhece a Deus precisa obedecê-lo. Quem conhece os mandamentos de Deus precisa seguir. No livro de Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio que passou na terra depois de Cristo. Esse é insuperável. Esse é o alvo. Mas a Bíblia relata que Deus deu sabedoria a Salomão como a nenhum outro homem na terra. Ele vai avaliar a vida no Eclesiastes, ele vai dizer, a suma da vida é, teme ao Senhor e segue os seus mandamentos. E obedece os seus mandamentos. O resumo da vida. A preocupação do ser humano no seu viver deve ser temor a Deus e obediência aos mandamentos. Deus se revela para que possamos entender essa grande verdade que Salomão entendeu. Temor a Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém é, nem vai ser o que Deus é. Não há deuses, há um Deus verdadeiro. Não há quem nos ame mais. Não há quem se importa mais com a nossa vida. Não há quem queira andar mais ao nosso lado. Não há quem queira nos abraçar com um braço tão forte, nos conduzir com mão tão poderosa.
Por isso, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor e preste culto. Temer a Deus revela em nós dois sentimentos. O primeiro é de humildade. É você reconhecer que Ele é merecedor de ser Senhor da nossa vida, de ser glorificado na nossa vida, de ser adorado pelos nossos lábios, pelas nossas ações. Isso é uma expressão de humildade nossa. Saber quem Ele é e quem nós somos. Mas desperta em nós o sentimento de alegria, porque pequenos como somos, apesar de ser e de fazer o que fazemos, das nossas impossibilidades, dos nossos erros e pecados, Deus ainda recebe a nossa adoração. Deus recebe o nosso culto. Deus nos vê como instrumentos. E aí é motivo para nós de alegria. Tem a Bíblia como princípio orientador para analisar a realidade, de maneira que a sua vida glorifique a Deus. Nossa vida é para a glória de Deus. E aí vem a missão da igreja na terra. O texto vai mencionar sobre o noivo, e depois ele vai fazer uma expressão do noivo, fazendo a comparação do sol na terra. Verso 6. Principia de uma extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso. O sol nasce numa extremidade, se põe na outra extremidade. Enquanto ele faz o seu percurso, diz o salmista, nada refoge ao seu calor. A presença do crente na igreja, o exercício de fé, de temor, de obediência, de culto do cristão no mundo, deve ser como o serviço do sol na terra. Nada consegue fugir ao calor do sol enquanto ele faz o seu percurso. Enquanto nós vivemos como filhos de Deus, recebendo de Deus a revelação de quem Ele é, do seu amor, da sua bondade, da sua grandeza, enquanto exercemos a nossa fé, enquanto damos o nosso testemunho, enquanto andamos nesse mundo como peregrinos, as pessoas à nossa volta têm que ser aquecidas pelo calor da nossa fé. Os corações nossos e os corações daqueles que estão à nossa volta não podem passar, andar, viver sem sentir o calorzinho que a sua confiança, que o seu temor, que o seu culto, que a sua fé em Jesus pode produzir. Nós vivemos para dar continuidade à revelação de Deus na terra. É um privilégio que Ele não concedeu a anjos, senão a seres humanos, a filhos, a servos e servas. Que a nossa presença na história do mundo, na família, no convívio com amigos, no trabalho, no momento da recreação, seja a presença de Deus aquecendo o coração e a alma das pessoas. Seja uma oportunidade para que vejam em nós um pouquinho de quem Deus é também. Porque somos filhos de Deus e precisamos ter características do nosso Pai. Nós exercemos essa fé. É isso que celebramos na ceia. É isso que anunciamos. Deus é o nosso Senhor. Ele nos amou primeiro. E agora nós vemos aqui prestar culto. Vemos dizer o quanto amamos. Quanto somos gratos pelo revelar do Senhor na nossa vida, na nossa história. Por Ele se importar tanto com a nossa vida. Com as nossas ações, com as nossas decisões. Por Ele trabalhar a nosso favor. Que saiamos daqui comprometidos ao recebermos do Senhor, do seu ensino, do seu falar, comunicar ao mundo, às pessoas, o amor de Deus que alcança o perdido na fé exercida em Cristo Jesus.